Marcos, capítulo de número 10, no versículo 46, uma passagem muito conhecida dos irmãos, que Deus possa falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Já vem falando, né? Deus vai falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. E a palavra diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Glória ao Senhor. Pode tomar seus assentos, glorificando o nome do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A palavra aqui vai nos dizer, no livro de Marcos, que Jesus vinha pelo caminho. Durante esse caminho, Jesus vinha fazendo milagres, vinha fazendo grandes coisas nesse caminho, né? Até aqui a palavra vai nos dizer no capítulo, no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu se encontrava ali na beira do caminho. A palavra vai nos dizer e vai nos alertar que Jesus é o caminho. Jesus não quer que a gente esteja na beira do caminho, mas sim no caminho do Senhor Jesus Cristo, que a beira do caminho nos leva ao fracasso, a beira do caminho nos leva para longe do Senhor. Jesus está falando no meu coração nesse dia, para que nós caminharmos a Jesus, ao caminho do Senhor. Não podemos nos afastar do Senhor Jesus a nenhum momento na nossa vida, mesmo que as dificuldades venham se levantar, a gente devemos seguir a Jesus ao caminho, em nome do Senhor Jesus. Deus tem feito milagres no nosso meio, mesmo Deus, Jesus, fazendo um milagre, às vezes a gente acaba indo para a beira do caminho. Não sei se os irmãos já perceberam, em uma Avenida Brasil, o meio do caminho é sempre limpo. Se olharmos na beira do caminho, é ali que para os lixos, ali que para a sujeira, ali que fica concentrado as coisas ruins. E no meio do caminho pode perceber que é sempre limpa, pastor. É sempre limpa a beira do caminho, o meio do caminho é sempre limpa. E Jesus está falando no nosso coração, para que nós estejamos sempre no meio do caminho, junto com o caminho com Jesus, em nome do Senhor. A palavra vai nos dizer no versículo 47 que eu ouvindo que era Jesus de Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu ali percebeu que ali era a oportunidade da vida dele, era a oportunidade que Jesus já estava saindo daquela cidade e provavelmente ele não iria retornar, que Jesus já estava indo ao caminho do Calvário, já sabia que seria sua morte. E ali seria a última oportunidade do cego Bartimeu, que ali estava na beira do caminho mendigando. E ali a palavra vai nos dizer, né, que é a última oportunidade.
precisamos agarrar a oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Então devemos ser fiel ao Senhor Jesus Cristo e não perder a oportunidade. Com uma perca de oportunidade, nós podemos perder a nossa salvação. Aleluia! Que ali, se Jesus passasse, seria a última oportunidade do cego Bartimeu, que era filho de Timeu, que ali foi dado ao Timeu o próprio nome do Pai. E ali ele vai falar a palavra que ele recebeu uma capa, que aquela capa mostrava para as pessoas que passavam que ele estava mendigando naquele caminho, né? A palavra também vai nos dizer no verso de 48, e muitos repreenderam para que ele se calasse. E muitas das vezes na nossa vida é dessa maneira, quando clamamos ao Senhor, quando sabemos que era a nossa oportunidade, às vezes clamamos ao Senhor Jesus Cristo, e muitas das pessoas tentam nos repreender, tentam nos calar, para que nós não alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Aleluia! Deus está falando nesse momento no meu coração. Deus está falando comigo que não devemos perder oportunidades e não podemos dar ouvido para a multidão, não podemos dar ouvido para aqueles que querem nos afastar do Senhor. Aleluia! Devemos confiar no Senhor e seguir ao caminho de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Deus está falando no meu coração para nós não ouvirmos a multidão, não ouvirmos aquilo que vem para nos afastar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O versículo de número 48 e de número 49, a palavra vai nos relatar que Jesus parou e escutando o cego Bartimeu clamar, gritar, meio que a multidão tentou calar o Bartimeu, a palavra vai nos dizer que Jesus parou. Imagine a cena nesse momento conosco, Jesus parando e ouvindo o nosso clamor, que Jesus escuta o nosso clamor, Jesus escuta a nossa oração. Deus tem escutado o nosso clamor diário, Deus tem escutado o nosso clamor. Quantas vezes a gente no secreto, quantas vezes a gente sozinho em casa, nós clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor, e às vezes pensamos que Deus não tem nos ouvido, mas Deus está falando aqui comigo nessa noite, que Deus tem escutado cada oração, cada pedido, cada clamor que os irmãos vêm pedindo, que as irmãs vêm clamando ao Senhor. Devemos entender e esperar as nossas oportunidades em nome de Jesus. Aleluia! E Deus nos ouve, Deus para nos ouvir quando nós temos fé no Senhor, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, quando temos fé, quando buscamos ao Senhor, chamamos a atenção do Senhor. Como que eu posso chamar a atenção do Senhor, irmão Pablo? É orando, é buscando, jejuando, buscando ao Senhor. Muitas das pessoas nesse dia, no dia de hoje, muitos crentes nos dias de hoje, parou de buscar o Senhor como buscavam antigamente, mas Deus nunca deixou de ser Deus, Jesus nunca deixou de ser Jesus, porque muitas das vezes a gente, hoje em dia, temos a dificuldade de buscar como buscamos antes, e hoje estamos mais devagar, não estamos buscando, não estamos mais jejuando, não estamos mais subindo ao monte. Deus está falando no meu coração nesse dia, para que nós temos uma nova aliança com o Senhor e buscamos de corpo e de coração, buscamos com toda a força que temos, Senhor. Temos que buscar ao Senhor com todas as forças, assim como nós buscamos da primeira vez que entramos para a igreja, quando aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Jesus da primeira vez, a gente jejuava, a gente buscava, e com o tempo vem passando, às vezes deixamos essa busca de lado, às vezes deixamos de buscar, de ir ao monte, de jejuar, de orar pelo nosso amigo, de orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, deixamos de fazer aquilo que era acostumado a nos fazer. A igreja está se esfriando. Em nome de Jesus, devemos buscar ao Senhor a cada dia. Em nome do Senhor, devemos chamar a atenção ao Senhor. Devemos ser íntimos do Senhor, em nome do Senhor. Aleluias. Em nome do Senhor, a palavra vai nos dizer que Bartimeu utilizava uma capa, que aquela capa mostrava para o povo que ele era mendigo, que ele era cego,
ele vivia naquela beira do caminho. Aquilo, como a gente passava, quando as pessoas passavam por Bartimeu, identificavam pela sua capa, pela aparência que ele se encontrava naquele dia, né? A palavra aqui vai nos dizer que aquela capa demonstrava o seu passado, demonstrava aquilo que ele vivia, que ele vivia na estrela, vivia na beira do caminho, mendigando, né? Aqui Deus está falando no meu coração nesse dia que devemos largar a nossa capa e ir com Jesus, largarmos aquilo que nos prende no passado. Muitas das vezes a gente fica preso no passado, aquelas coisas que traz para nos afastar do Senhor. Devemos nessa noite largar a nossa capa e seguir a Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir, em nome do Senhor. Devemos segurar a oportunidade. Deus falou no meu coração pela oportunidade, e nessa noite estamos tendo a oportunidade de seguir Jesus. Temos a oportunidade de sair da beira do caminho para seguir Jesus nesse dia, em nome do Senhor. Deus sabe de tudo que precisamos. Aqui a palavra vai nos dizer que Jesus chega para aquele cego e pergunta para Bartimeu o que ele quer. Mas Jesus sabia que ele era cego, que ele queria ver novamente, que a palavra vai dizer que ele quer ver novamente. Se ele quer ver novamente, um dia ele já enxergou, ele não nasceu com aquela deficiência. Alguém, ou por um acaso, alguém deve ter agredido ou feito algo para aquele homem, para que ele possa ter perdido a vista. Porque muitas das vezes na nossa vida, no nosso dia, muitas das pessoas tentam nos ferir a nossa vista para que nós não enxergamos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, aquela cegueira espiritual. Muitas das vezes o inimigo tenta nos cegar para que nós não enxergarmos aquilo que tem preparado na nossa vida. Deus está falando hoje para alguém aqui nessa noite que Deus vai abrir os olhos espirituais. Deus vai fazer milagre nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos, mas precisamos abrir a boca para falar com o Senhor Jesus. Devemos pedir ao Senhor. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe de todas as coisas que precisamos, de tudo aquilo que queremos, mas muitas das vezes, só por pensar que Jesus sabe de todas as coisas, nós não abrimos a boca para orar, não abrimos a boca para pedir ao Senhor. Mas devemos pedir, devemos sempre pedir ao Senhor, não devemos nos calar diante do Senhor, devemos estar pedindo ao Senhor, mesmo Ele sabendo que a gente precisa, mesmo sabendo do que nós precisamos, mas somente Deus sabe o que é necessário para cada um nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra vai nos dizer que Bartimeu, no versículo de 52, diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, seguia a Jesus de estrada fora. A palavra que vai nos dizer, quando nós abrimos nossos olhos espirituais, se conseguimos andar no caminho da salvação. A palavra que vai dizer no meu coração que quando a gente abrimos nossos olhos, espirituais, conseguimos caminhar na presença do Senhor, conseguimos caminhar no caminho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir aquilo que botou no seu coração. Deus é fiel para cumprir aquilo que tem colocado no teu coração diariamente, em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir. Devemos seguir a Jesus ao caminho, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.